Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de auditoria e segurança dos sistemas de informação com o tema Ciclo da Segurança. Bom, vamos passar aqui por outras definições que são importantes para a gente entender esse ciclo da segurança, né? A primeira definição, o primeiro conceito, dando continuidade aos conceitos relacionados à segurança da informação, é o conceito de ativo, né? Então, a definição clássica é que um ativo compreende o conjunto de bens e direitos de uma entidade ou de uma organização. É tudo aquilo que possui valor para a empresa. Então, um ativo é um bem, como a gente viu na aula passada, né? Que possui um valor para a empresa. A informação ocupa um papel de destaque no ambiente das organizações empresariais e também adquire um potencial de valorização para as empresas e para as pessoas, passando a ser considerado o seu principal ativo. Ainda mais no momento que nós estamos vivenciando com vários negócios, né, surgindo aí na internet, as startups, cada vez mais, né, as tecnologias estão envolvidas nas empresas e as informações, né, inclusive as digitais, elas têm um papel de destaque e é o principal bem das empresas. Nós também temos os nossos ativos particulares, né, privados. Então, existem informações que são importantíssimas para a nossa vida. Bom, também temos que observar o conceito de ameaças, né? O que são ameaças? Então, segundo Campos, a ameaça pode ser considerada um agente externo ao ativo da informação, pois se aproveita de suas vulnerabilidades para quebrar os princípios básicos da informação. Quais são eles? Que a gente viu: a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade. Então, uma ameaça, ela fica observando externamente, né, um ativo da informação, né, e se aproveita de alguma falha, de alguma vulnerabilidade para quebrar a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade da informação. As ameaças podem ser naturais, que são aquelas que originam de fenômenos da natureza, né? Elas podem ser involuntárias, que são as que resultam de ações desprovidas de intenção de causar algum dano, né? E as intencionais, que são aquelas que têm o objetivo de causar sim um dano. Por exemplo, uma ação de um hacker invadindo um site de alguma empresa, né? Os fenômenos naturais, né? A ameaça natural, por exemplo, um vulcão é uma ameaça natural, uma enchente é uma ameaça natural, né? Voluntária e involuntária, a gente viu que pode ser intencional ou não, né? Pode ser um acidente involuntário, pode ser provocada voluntária, né? Intencional, né? Então, essas são algumas definições relacionadas a ameaças, né? E as vulnerabilidades, segundo a NBR ISO IEC 27002 de 2005, a gente ainda vai ver essas normas, são normas relacionadas à segurança da informação. Ela define a vulnerabilidade como uma fragilidade de um ativo ou grupo de ativos, que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Então, a vulnerabilidade ela pode ser explorada por uma ou mais ameaças, não é isso? E segundo Campos, vulnerabilidades são as fraquezas presentes nos ativos, que podem ser exploradas, seja ela intencionalmente ou não, resultando assim na quebra de um dos ou mais dos princípios da segurança da informação. Muito bem, ao terem sido identificadas as vulnerabilidades ou pontos fracos, será possível dimensionar os riscos. Veja, na hora que a gente identifica quais são as vulnerabilidades, né, que podem afetar os nossos ativos, né, é possível dimensionar quais são os riscos, né, e aos quais o ambiente está exposto e assim definir medidas seguras apropriadas para sua correção. Ora, se eu conheço as vulnerabilidades, se eu conheço os meus pontos fracos e eu consigo dimensionar os riscos, eu posso, né, articular ações ou medidas necessárias para mitigar esses riscos, né? Ou seja, ações relacionadas à segurança para evitar que aconteça algum tipo de ataque, algum tipo de desastre, algum problema
em cima dos pilares da segurança da informação. Muito bem. E aí a gente fala sobre risco, né? Então, com relação à segurança, os riscos são compreendidos como condições que criam ou aumentam o potencial de danos e perdas. Então, risco está diretamente relacionado ao potencial de danos e perdas, né? É medido pela possibilidade de um evento vir acontecer e produzir essas perdas. Então, lá na norma ISO 27002, ela diz que uma métrica para medir, né, para estipular o risco, né, ou seja, ele pode ser calculado através de uma fórmula chamada risco igual a ameaça versus vulnerabilidade versus valor do risco. Muito bem. Então, para evitar possíveis perdas de informações, que dependendo do seu grau de sigilo poderá levar inclusive a empresa à falência, é necessário a elaboração de uma gestão de riscos, onde os riscos são determinados e classificados, sendo depois especificado um conjunto equilibrado de medidas de segurança que permitirá reduzir ou eliminar os riscos a que uma empresa se encontra sujeito. Então, gente, sabendo dos nossos riscos, é importante, dependendo do tamanho da empresa, né, trabalhar com a gestão dos riscos, criar uma equipe que trabalha na área de segurança da informação, que vai fazer a gestão dos riscos, classificando, né, fazendo toda a gestão operacional desses riscos e criando ações para tentar eliminá-los ou tentar conviver harmonicamente com esses riscos. Vai depender da gestão da empresa, né? E a gente vai ver isso mais na frente, em relação aos custos para a gestão de risco, né? Bom, então, o ciclo da segurança, né, ela parte dos ativos, porque uma organização, como a gente viu, possui os ativos. Os ativos possuem vulnerabilidades. Há incidentes que podem causar impactos negativos. Bom, eu tenho um ativo, eles possuem, ou geralmente possuem vulnerabilidades, né, a incidentes. As ameaças são causas em potenciais, né, de um incidente vir a acontecer, ou seja, de um incidente indesejado. Então eu tenho um ativo que geralmente possui vulnerabilidades e eu tenho ameaças externas ou internas que aproveitam essas vulnerabilidades para causar algum problema na empresa, ou seja, as ameaças e vulnerabilidades, elas aumentam os riscos relativos à segurança por parte de uma organização, ok? Então, a gente tem o seguinte: os riscos são medidos pela combinação entre o número de vulnerabilidades dos ativos, a probabilidade de uma dessas vulnerabilidades serem exploradas por uma ameaça, tá? Então, eu tenho um agente ameaçador, eu tenho uma vulnerabilidade. Qual é a probabilidade, né? Qual é o impacto de um incidente de segurança determinado por essa vulnerabilidade sendo explorada por uma ameaça, né? Qual é o risco disso acontecer? Então, a gente vê vulnerabilidades, ameaças, qual o impacto e qual o risco que a gente precisa medir, calcular e mitigar. Bom, e aí a gente tem o ciclo da segurança, né? A gente parte lá dos ativos, né, que causam um impacto, que podem aumentar, né, os riscos. Então, ativos causam impacto, aumento dos riscos, não é isso? Que esses riscos avaliados por um processo de gestão de risco define quais são as necessidades de segurança, quais são os controles de segurança que vão reduzir os riscos, não é isso? E esses controles de segurança, eles combatem as ameaças que exploram as vulnerabilidades. Então vejam que é um ciclo realmente, né? As vulnerabilidades expõem os ativos, essas vulnerabilidades elas são exploradas por ameaças, e aí a gente precisa criar uma gestão de riscos para ver quais são as necessidades de segurança, quais são os controles de segurança
para combater essas ameaças, ok? E aí, gente, fica uma dica extraída do livro de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes, que diz: para a ISO 27002, os riscos devem ser combatidos a um custo aceitável, uma vez que não existe segurança absoluta para qualquer tipo de ameaça. Como os recursos da organização são limitados, muitas vezes, é preciso combater os riscos de maior impacto. Os custos com a segurança, como regra, não podem ser maiores do que o valor da informação a ser protegida. Os riscos de menor impacto, que não forem combatidos, compreendem uma zona chamada de risco residual, ou seja, são aqueles riscos que foram aceitos pela organização por não gerarem impacto significativo. Então, essa dica eu gostaria que vocês analisassem com carinho e fizessem um comentário sobre ela, né? E vocês vão publicar esse comentário no fórum de discussão na nossa plataforma de ensino, tá? Então analisem com calma esse parágrafo e eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês sobre o que está escrito aqui. Então acessem a plataforma lá na atividade desta semana. Ok, gente? Então agradeço pela aula de hoje e até a próxima. Um abraço.